Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de deixarmos Deus nos falar. É sempre importante ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou transmitir para vocês no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, a liturgia da palavra referente à terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. É o penúltimo dia do mês. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Salmo 85, versículos 3º e 5º. É de onde foi tirada a antífona. Agora temos a oração do dia. Rezemos. Ó Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 10b ao 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o salmo de resposta, é o 145, versículos do 8º ao 9º, 10º ao 11, 12 ao 13ab, 13cd ao 14. E o refrão é o versículo 17a. É justo o Senhor em seus caminhos. Repitamos. É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. É justo o Senhor em seus caminhos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam.
narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. É justo o Senhor em seus caminhos, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor é amor, fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. Repitamos, é justo o Senhor em seus caminhos. Aclamação ao Santo Evangelho agora, com o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou, dizendo: Cala-te, sai dele! Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Ele dá ordem aos espíritos impuros, retirada de Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. No Evangelho de hoje, em plena reunião da sinagoga judaica, Jesus é interpelado por um dos presentes movido por um espírito impuro, ou seja, um demônio, que se sente ameaçado pela presença e pela palavra do Senhor. Que queres de nós? Viestes para nos perder? Prontamente, Jesus Cristo o reduz ao silêncio e o expulsa. Infelizmente, em textos de teólogos e nas palavras de pregadores, verifica-se o esforço desses racionalistas para negarem a existência do demônio. Certa vez, no município de Volta Redonda, nos anos 70, em um encontro de casais,
era um cônego a rotular os anjos maus como superstição. Pedi a palavra, diz Antônio Carlos Santini, e perguntei-lhe como explicava a presença do mal no mundo. Ele disse que voltaria no dia seguinte para responder, e não voltou. O biblista Helmut Goldwitzer comenta esta passagem. Abre aspas. Todos os relatos de exorcismo mostram que Jesus é o mais forte, pois sua palavra se reveste de um poder que não poderia ser comparado ao poder das mais fortes palavras humanas. É inútil querer considerar tais relatos do Evangelho, a considerá-los como o eco de uma superstição popular ultrapassada, perde-se ao mesmo tempo toda a compreensão da história de Jesus. Aquilo que habitualmente fica escondido é trazido à luz nessas aparições demoníacas. De fato, o reino de Satã se apresenta como um reino real e pessoal. Fecha aspas. Mas ele continua. A Bíblia não dá explicação sobre demônios, mas leva-os a sério como uma realidade já vencida. A angústia que constrange os demônios, versículo 34, mostra claramente a quem a vitória já pertence. Aqui já não se trata de um combate decisivo, mas de consequências de outro combate já realizado em outro plano plenamente diverso. A doutrina católica a respeito dos anjos decaídos não faz outra coisa senão apoiar-se na tradição bíblica que nos fala daquele que o próprio Jesus define como homicida desde o princípio, conforme João 3, versículo 8. Os evangelhos descrevem a permanente oposição demoníaca à missão de Cristo, nada que se possa definir como superstição. Continuando, mais umas palavras de Goldwitzer. Abre aspas, é precisamente nas aparições demoníacas que a perversão destruidora da criação encontra sua expressão mais forte. Mas esta perversão se oculta também por trás de fenômenos considerados como naturais. Assim, a enfermidade não é simples acidente físico. O Novo Testamento, para quem ela é também uma perversão, vê através de sintomas naturais a ação do inimigo em pessoa. Por isso Lucas não se contenta, como Mateus e Marcos, em descrever a cura da sogra de Pedro, mas insiste sobre a forma desta cura. Em tom de ameaça, Jesus ordenou a febre, Lucas 4, versículo 39, de modo que esta a deixou. Fecha aspas. E temos ainda o parágrafo 395 do Catecismo da Igreja Católica, que diz, baseado em Romanos 8, versículo 28, a permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, teus inimigos perecerão. Salmo 92, versículo 9. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Agora, se vocês entrarem nos meus endereços eletrônicos, podem usar os vídeos e os textos à vontade. Isso da minha parte, mas eu coloco a fonte para vocês saberem de onde eu tirei, onde eu pesquisei. Eu não sei se eles permitem divulgação livre. Agora, da minha parte, nos meus endereços eletrônicos é tudo livre, porque foi Jesus que mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Eu fico, às vezes, preocupado quando eu vejo uma Bíblia com proibida
divulgação, ou então direitos reservados. Fico preocupado, falei, meu Deus, um livro que tem mais de 2000 anos, com direitos reservados. Mas vamos lá. Então acessem os meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 30 de agosto são dois, São Félix e Santo Adalto. Vamos à biografia, então? Poucos são os registros encontrados sobre Félix e Adalto, que são celebrados juntos no dia 30 de agosto. As tradições mais antigas dos primeiros tempos do cristianismo contam que eles foram perseguidos, martirizados e mortos pelo imperador Diocleciano no ano 303. A mais conhecida diz que Félix era um padre e tinha sido condenado à morte por aquele imperador, mas quando caminhava para a execução foi interpelado por um desconhecido. Afrontando os soldados do exército imperial, o estranho declarou-se espontaneamente cristão e pediu para ser sacrificado junto com ele. Os soldados não questionaram. Logo após decapitarem Félix, com a mesma espada decapitaram o homem que tinha tido a ousadia de desafiar o decreto do imperador Diocleciano. Nenhum dos presentes sabia dizer a identidade daquele homem, por isso ele foi chamado somente de Adalto, que significa aquele que recebeu, junto com Félix, a coroa do martírio. Ainda segundo as narrativas, eles foram sepultados numa cripta do cemitério de Comodila, região próxima da Basílica de São Paulo, fora dos muros. É uma localidade próxima da Basílica de São Paulo. O Papa Cirício transformou o lugar onde eles foram enterrados numa basílica também, que se tornou lugar de grande peregrinação de devotos até depois da Idade Média, quando o culto dedicado a eles foi declinando. O cemitério de Comodila e o túmulo de Félix e Adalto foram encontrados no ano de 1720, mas vieram a ruir logo em seguida, sendo novamente esquecidos e suas ruínas abandonadas. Só em 1903 a pequena basílica foi definitivamente restaurada. Esses martírios permaneceram vivos, esses mártires permaneceram vivos na memória da Igreja Católica, que dedicou o mesmo dia a São Félix e Santo Adalto para as comemorações litúrgicas. Algumas fontes mesmo dizem que os dois santos eram irmãos de sangue. São Félix e Santo Adalto, rogai por nós. Olha, dois mártires da igreja, mais dois. Quantos mártires por Cristo, né? Eles estão com suas almas em comunhão com Deus. Por isso pedimos que roguem por nós. Shalom Adonai, do hebraico, significa em português a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, do aramaico dialeto de Jesus para o português, significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final, a parousia, fim da história, numa dimensão mística, extraordinária, sobrenatural, algo inefável. Não temos como imaginar o juízo final. Já pensou Jesus voltando com seus anjos e julgando toda a humanidade? Não haverá mais esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Então é outra dimensão mística, divina. Mas temos que nos preparar nessa
passagem perecível aqui pela terra, para ganharmos o paraíso, para ganharmos a felicidade em plenitude, o gozo eterno. Temos que nos reconciliar com Deus. Por isso, peçamos perdão. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Perdão, Senhor Jesus Cristo, pelos meus pecados, do pensamento, das palavras, dos atos, das omissões. Perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, e me dê a vida eterna, meu Redentor Jesus Cristo. Shalom, a paz.